Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. O tema é diversidade de invertebrados. É um tema bem simples. Nós vamos trazer apenas alguns tópicos e algumas características, né, desse grupo e espero que vocês gostem. Vamos lá, as principais características dos invertebrados. Eles pertencem ao reino animal. Eles correspondem àqueles animais que não possuem crânio e nem coluna vertebral, né, coluna dorsal. Em muitos dos casos, eles possuem crânio mole, o corpo mole, mas alguns, como os artrópodes, possuem exoesqueleto de calcário, né? Eles servem para sustentação e para facilidade na locomoção e em algumas espécies, para proteção. Os invertebrados são seres aeróbicos, né? Eles retiram o oxigênio do ar ou da água, conforme o meio em que eles vivem. Pluricelulares, são seres eucariontes. São seres heterotróficos, né? Eles necessitam ingerir outros seres vivos para poder produzir energia, né? Uma vez que eles não são capazes de produzir o próprio alimento, né? E a maioria se reproduz de forma sexuada, né? Ou seja, através de gametas masculinos e femininos. Bem, os invertebrados eles estão distribuídos em diversos filos, mas nós vamos destacar os mais abundantes, que são os poríferos, os quinidários, os eumintos, os anelídeos e os molúsculos. A sua classificação dos poríferos são esponjas do mar. Os quinidários, corais, águas-vivas e anêmonas do mar. Os plateumintos, vermes com corpos achatados, exemplos, tênios e esquizotômios. Os nematóides ou neumateumintos são os vermes com um corpo cilindro, exemplo, lombriga. Os anelídeos, vermes divididos em anéis, um exemplo, minhocas e sanguessugas. Molúsculos, polvos, lulas, lesmas, caramujos e outros mariscos mexilhões. Equinodermos, pepinos do mar, estrela do mar, ouriços do mar. E os artrópodes, que são um filo muito diverso, representando cerca de 99% do reino animal, dividido nos seguintes grupos: insetos, que são as cigarras, borboletas, gafanhotos, percevejos, besouros, formiga, abelha, entre os outros diversos. Aracnídeos, né, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos, cravos. Os miriápodes, ou uniremes, né, são as centopeias e lacaias. E os crustáceos, que são caranguejos, lagostas, camarões, siris. Bem, os poríferos. Quem são os poríferos? Os poríferos são animais filtradores, né? Eles possuem vários poros, eles vivem fixos em pedras ou corais e geralmente se reproduzem-se de maneira assexuada ou por brotamento. Como assim? Brotamento. Vai surgir um brotozinho aqui, representado nessa figura, né? Eles estão unidos. O que vai acontecer com esse broto? Ele vai se soltar, certo? Vai cair na superfície em que ele estiver e vai se tornar um novo indivíduo, né? Vai cair, vai se fixar no substrato ali e vai se tornar um novo indivíduo, né? Então, é dessa forma que os poríferos se reproduzem. Um porífero muito conhecido é o Bob Esponja, né? Todo mundo conhece, mas provavelmente não sabe classificar ele. Tá aqui o átrio, ósculo, né? Local por onde entra água num animal, essas lacunas aqui, tá vendo? A água entra por aqui, passa aqui no átrio, onde ocorre a filtração, certo? E ela sai por aqui por cima, já filtrada. Quinidários ou selenterados. São animais de ambientes marinhos, certo? Principais representantes desse grupo são as águas-vivas, anêmonas do mar, os corais e escaravelas. Eles podem viver fixo em rochas, como as anêmonas e os corais, ou viverem livremente, como as águas-vivas e as escaravelas. Podem ter um corpo mole e outros possuem rígido, como os corais, que têm o exoesqueleto formado por calcário, né? Que é para fixação, sustentação. Eles são carnívoros, né? Fazem digestão intracelular e podem se reproduzir de maneira sexuada e assexuada. Né? Quinidários, reprodução. Fecundação interna, né? A liberação da larva plânula, a fixação no substrato, a estrobilização, que é a divisão transversal, a liberação das ésfiras,
desenvolvimento, o espermatozoide é liberado na água, né? Fecunda a medusa libera o novo serzinho, né? Na água e assim ocorre todo o processo. Vamos lá, plateumintos. Os plateumintos são animais invertebrados com um corpinho achatado. Eles podem ter vida livre, né, na água aquática ou terrestre, ou parasitária, né, em um outro hospedeiro. Eles podem se reproduzir de maneira assexuada, planárias ou sexuada, que são os esquizotomos, e nas tênias, no caso de tênias, elas são hermafroditas. Plateumintos, ciclo de vida. Tênia sólio, né? Porco, e a tênia sagitária, que usa como hospedeiro o boi. A larva se desenvolve em um cisterco na musculatura, né? O indivíduo humano se infecta por ingestão dessa carne crua ou mal cozida. Então, assim, não se indica, né, que seja ingerido carne em condições cruas. Por quê? Porque se essa carne estiver contaminada, se ela tiver com esse parasita, você vai ser contaminado, infelizmente. É um ciclo, né? E a larva penetra na parede do intestino desses animais, migra para a musculatura através da corrente sanguínea. E aí, quando ele for abatido, que você for consumi-lo, ele vai estar contaminado com esse parasita no corpo, na musculatura. E aí não adianta. E no processo de cozimento, no processo de assar esse produto, ela acaba que morre, né? Quando você faz isso. Plateumintos, o ciclo de vida da esquistossomose. Então, o homem doente, né? Ele vai no meio do matinho ali, faz seu cocôzinho e ele tá infectado. Então, vai ter ovo nas suas fezes. O que acontece? Se tiver um lençol freático, se tiver algum rio na proximidade, alguns outros animais podem acabar se contaminando com essa larva, né? E o homem tomando banho ou bebendo dessa água contaminada, ele pode ocorrer a penetração na pele, né? E vai ocorrer aí provocando coceira e começar tudo de novo o ciclo. E aí pode ser que ele faça a mesma coisa e acabe contaminando outras pessoas. Nemateumintos, também chamados de asqueumintos ou nematodos, são vermes. Eles têm formas alongadas e diferentes dos plateumintos, que são achatados. Estes são cilindros e se reproduzem de forma sexuada. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. São encontrados em habitats marinhos e terrestres úmidos. Entre os mais conhecidos estão as lombrigas, os ancilostomas e até o causador do bicho geográfico e da filariose, que é a famosa elefantíase, né? Então, vamos lá. Nemateumintos, ciclo de vida. Ser humano pisa, né, no solo infectado, né, infestação através da pele, e aí a larva percorre todo o corpo do indivíduo, né, indo pro estômago, pro intestino, enfim, e acaba que ele fica ali parasitando no corpo dele, né, então ele vai ficar contaminado, vai ter o famoso amarelão, né, e aí só através de exames de sangue, através do diagnóstico médico, que ele vai conseguir identificar que ele vai estar com esse parasita no corpo. Nemateumintos, ciclos de vida da lombriga. A ingestão, como em vários outros, a ingestão de alimentos contaminados, né, os ovos desses parasitas. A larva passa pela traqueia, sai dos pulmões em direção aos brônquios, a larva fica no fígado, emerge os ovos dela para o intestino, certo? E o ovo contaminado é liberado, né? E aí a pessoa não vai ao banheiro e não lava a mão, né? Um exemplo. Pega no alimento, contamina o alimento e infelizmente vai começar o processo todo novamente, né?
E é isso aí, as referências dessa aula estão aqui no final do slide. Se vocês tiverem algum interesse, espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito simples, só para trazer informação para vocês mesmos. Então é isso aí. Até breve. Tchau, tchau.